Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo de número 5, que está assim: Depois Amazias reuniu Judá e os separou de acordo com as suas famílias, sob comandantes de milhares, de centenas por todo Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima e alistou 300.000 aptos para a guerra e capazes de manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 guerreiros valentes de Israel por 100 talentos de prata. Mas um homem de Deus veio encontrar-se com ele e disse: Ó rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Mas se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. O Senhor, versículo 9, o Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Pois bem, meu amigo, minha amiga, o rei Amazias, ele estava se preparando para uma batalha, ele reúne o seu exército e ele sente ali que ele precisava de um reforço. Então ele recorre aos seus irmãos do Reino do Norte e ali ele contrata 100.000 mercenários, 100.000 guerreiros valentes, por uma grande soma. E então ele se sente seguro, porque ele tem o seu exército, que já era significativo, e agora ele tem um reforço. No entanto, um profeta foi ao encontro do rei e disse: olha, você não pode se associar com esses homens mercenários, porque se você se associar a eles, você vai ser derrotado. Aí Amazias fala: olha, mas eu já paguei, eu já os paguei, eu já os contratei, o que eu faço com o dinheiro que já dei a eles? E eu vou perder? E aí o homem de Deus respondeu: o Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Meu amigo, minha amiga, o que eu quero destacar rapidamente aqui neste texto é que algumas vezes em nossas vidas nós nos associamos com pessoas ou instituições erradas. Não no sentido humano, da perspectiva humana, porque da perspectiva humana, desde que haja poder e dinheiro, parece que tudo é certo. Parece que tudo vai dar certo. No entanto, da perspectiva divina, as coisas podem ser bem diferentes. Então, o Senhor, através deste texto, nos ensina a tomar cuidado com as nossas sociedades, com as nossas alianças, com aquelas, entre aspas, amizades que fazemos para obter algum benefício. Porque nem sempre aqueles que nós estamos nos associando podem significar bênçãos para a nossa vida. É preferível perder um pouco, mesmo com toda essa aliança, é preferível para desfazer essa aliança, a sociedade, perder um pouco do que ser derrotado na vida. E Amazias recebeu da parte do homem de Deus a promessa de que Deus tinha muito mais a dar a ele do que o dinheiro que ele dispensou para pagar os mercenários. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus nos ensina que luz e trevas não podem andar juntas. Nós não podemos nos associar àqueles que, de forma franca, aberta, consciente, voluntária, estão contra tudo aquilo que diga respeito a Deus. Por mais que tais pessoas possam ter os recursos que nós necessitamos para dar conta de uma situação. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos cuidar para que nós não nos associemos com pessoas erradas, porque isso pode resultar em prejuízo enorme para as nossas vidas. O Senhor pode dar muito mais
que isso. O Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Às vezes é preferível o pouco com Deus do que o muito no meio do inferno. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus foi nos dada para orientação, para conduzir as nossas escolhas, para iluminar a nossa mente de tal modo que façamos as decisões, tomemos as decisões certas. E quando nós encontramos esse texto aqui, nós paramos para meditar um pouco a respeito das nossas associações, das nossas alianças, das nossas sociedades, das nossas companhias. Nós devemos atentar para esta história de tal modo que nós vigiemos para que não possamos cair em prejuízo para as nossas vidas. Porque quando nós sofremos prejuízo, não é um prejuízo apenas individual, pessoal, é individual e pessoal e também atingirá os nossos entes queridos. Por isso, as decisões precisam ser muito bem pensadas. Nós precisamos orar a Deus, nós precisamos pedir a Deus direção antes de nós nos associarmos a alguém, principalmente no campo dos negócios. Meu amigo, minha amiga, Amazias perdeu 100 talentos de prata, uma grande soma, porque ele precisou dispensar os mercenários. Mas ganhou a guerra, ganhou a batalha. Meu amigo, minha amiga, às vezes nós precisamos perder algo para ganhar muito mais. E é nesse sentido que eu quero que você considere, é nesse sentido que eu quero que você vigie, porque Deus tem muito mais para te dar do que essa sociedade, do que essas associações, alianças ou amizades. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gertes, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, 3 cultos, primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter a sabedoria do Senhor para conduzir a sua sociedade, as suas amizades, as suas companhias, para que seja sempre abençoado e aprovado pelo Senhor, o nosso Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.